Hoje nós vamos falar sobre algumas questões extremamente importantes, dentre elas uma quebra de braço aí entre Alckmin e Janja, uma coisa que não está deixando ninguém feliz, nem a Globo, nem ninguém, né? Teve uma nota explicativa muito estranha do médico do Lula também, mostrando um nervosismo absurdo em relação ao seu estado de saúde, um comparativo na época do Tancredo Neves. Eu tenho aqui o material para vocês. E também alguns petistas, né, que, não estão se sentindo muito confortáveis com o governo Lula. A realidade é o seguinte, o governo Lula está desabando, eles estão tentando comemorar coisas que não há o que comemorar, e o mercado já está reagindo como se o Lula fosse de arrasta, né? Como se ele não fosse concorrer em 2026 no mínimo, né? Ou se não fosse mais governar. O primeiro vídeo é o seguinte, presta atenção, muita atenção, nessa entrevista do médico do Lula, porque o que está acontecendo? Alguns decretos estão sendo assinados pelo Lula, só que ninguém sabe exatamente como o Lula tá, ninguém sabe se é ele mesmo que está assinando ou não, porque está sendo assinado digitalmente, e muita gente está desconfiando de quem está fazendo isso é a Janja, tá? Em nome do Lula. É uma desconfiança que existe, porque ninguém sabe exatamente se é o cara, se ele tá realmente bem, se não tá, se é verdade, se é mentira. E aí, tem esse vídeo do nervosismo do médico do Lula que ele soltou aqui, ó, que o pessoal começou a achar estranho já de cara. Dá uma olhada nisso aqui. Apenas uma dúvida, saiu ontem no Diário Oficial da União a sanção do mercado de carbono e mais uma assinatura de um decreto, e pelos documentos teria sido o próprio presidente Lula que teria assinado. A minha dúvida é a seguinte: ainda ontem, antes desse procedimento, ele estava despachando do hospital? Como é que funcionou? Levaram um computador para ele? Enfim, só para entender, ou tem alguma dúvida aqui com relação a esse documento que foi assinado? Obrigado. Eu não tenho esse conhecimento, quer dizer, o presidente estava sentado conversando, eu não tenho conhecimento se ele despachou ou não do hospital. Bem, gente, a última pergunta agora, tá bom? Talvez a questão é se ele está cognitivamente bem e neurologicamente apto. Ele está normal, o exame neurológico dele é normal. Ele está muito bem e apto a praticar qualquer ato de vida civil, ato de manutenção da vida, ele está cognitivamente íntegro. A única coisa que a recomendação médica é que ele não se esforce nem física e nem mentalmente. Então a solicitação é que ele não trabalhe enquanto está no hospital e não passe nenhum estresse ou que receba visita que leve a ele mais alguma dúvida ou ansiedade. Mas ele está apto a exercer qualquer tipo de trabalho. Sua pergunta foi se ele tinha capacidade de assinar qualquer decreto? Capacidade total. Vocês percebem que o médico não quer se comprometer, muitas vezes ali, diz que, peraí, não sei, eu não tenho como saber se foi ele que assinou não, e papapá, pipi, papapó. E tá uma coisa muito estranha, porque o Alckmin não tá assumindo de fato a presidência. O Lula continua assinando os decretos. Mesmo o Lula estando lá no hospital, o Alckmin não assumiu porcaria nenhuma, até agora. O que tá gerando um desconforto muito grande, até mesmo na Globo, que fala em relação do dólar, em relação que a culpa é do dólar. E é muito estranho, porque a Globo é uma vassalagem total ao governo Lula, e agora estão criticando o cara, ao vivo, como nesse vídeo aqui. Olha só isso, que estranho. Abrir uma divergência aqui. Adoro. Vamos lá. O dólar estava 4,80, mano. Sim. Sim. Você teve o presidente criando ruído político. Ele colaborou, ele foi o principal vetor da questão do dólar. Não foi exterior, não foi problema externo. Foi uma fala descoordenada, um ruído político promovido por ninguém menos que o presidente da República. Você fala da questão dos 5 mil. Não, a gente está falando lá de trás. Eu estou falando há um ano, Dani. A mudança da meta. O que eu acho que é muito grave o que o presidente Lula fez. É de uma gravidade sem precedentes. Ele criou um ruído político. Esse dólar estava 4,80, foi para 4,90, estava ali há um ano. Aí ele começa a dar paulada no Banco Central, questionando a autonomia. A autonomia é um ganho do ponto de vista de institucionalização do país. E o que o Lula conseguiu? Não, conseguiu ele conseguiu subir. Aí depois ainda faz um pacote fiscal que ele desidrata, demora um mês. Olha a gravidade da situação. A gravidade da situação. É preciso botar assim, ao invés de, pelo menos na fala, uma fala equilibrada, uma fala ponderada, uma fala sóbria sobre os rumos da economia, ele foi fazer populismo verbal. Aí depois, Dani,
Depois, o que a gente vê na sequência, ele detonando o próprio ministro da Fazenda. Ele enfraquecendo, fragilizando e desidratando o próprio ministro Fernando Haddad, que é dele. Eu não acho que tem isso é tudo muito Eu ia falar exatamente isso. Não estou vendo divergência. Não, mas aí a gente chega à situação atual. Que o Banco Central que ele indicou, porque já não é mais o Roberto Campos, vamos falar a verdade aqui. O que o Roberto Campos está fazendo é um favor para o senhor Galípolo. É um favor. Não, aí eu não acho não. Para blindar, lógico que é, agora para blindar. Está fazendo um favor, o Roberto Campos poderia sair lindamente, tchau. O que o BC fez foi uma blindagem ao Galípolo, dizendo assim o seguinte, independentemente do que vai acontecer, vamos dar um choque de credibilidade ao senhor Galípolo e futura equipe durante o próximo Copom e o outro Copom. Basicamente, a própria Globo está culpando o Lula por tudo que está acontecendo. Só que até outro dia, não, é culpa do Campos Neto, é culpa do Banco Central, é culpa do Batman, do Robin, das queimadas, do agro, mas nunca era culpa do Lula. Agora passou a ser culpa do Lula do nada. Do nada. E isso é muito estranho acontecer no momento em que o Lula está no hospital e ninguém sabe exatamente o estado de saúde dele. Mas os médicos estão falando que o estado dele é bom, Rony, não sei o que, vocês têm que entender alguma coisa que eu já falei nos meus últimos 2 vídeos. Os médicos, eles não são apenas médicos nesse momento, eles são porta-vozes da economia do país. Qualquer coisa que eles falarem, ontem eu mostrei pra vocês aí que só pro Lula ter que fazer uma nova cirurgia, a bolsa já subiu, o dólar já caiu, ou seja, o mercado reagindo como se as coisas fossem melhorar sem o Lula, né? E a posição dos médicos é sempre de amenizar, não, dizer que tá tudo bem. E a maior prova disso, uma prova real disso, é um vídeo resgatado da época do Tancredo Neves. Vocês devem lembrar que ele ganhou a presidência, faleceu e quem veio assumir foi José Sarney. Dá uma olhada na semelhança, né, desse vídeo aqui, do que o médico do Tancredo falava com os médicos do que o Lula fala agora. Olha só. Por volta de 7h30 da manhã, foram tiradas novas radiografias do pulmão para que fossem avaliadas as condições dos pulmões e especialmente o processo inflamatório. E as notícias, segundo o professor doutor Álvaro Magalhães, diretor do Departamento de Radiologia daqui do Hospital das Clínicas, as notícias são muito boas e são estas. No pulmão direito, a melhora foi tão acentuada que o professor Álvaro chega a dizer que o estado do pulmão direito é praticamente normal. No pulmão esquerdo, houve uma redução das dificuldades causadas pelo processo inflamatório. Também foi feito um teste dos níveis de oxigenação que o presidente apresenta neste momento. E o teste deu resultados positivos. Com isso, o presidente passa cada vez mais a respirar por seus próprios recursos e cada vez menos a depender e a utilizar os equipamentos que o assistem e o auxiliam no processo respiratório. O presidente não teve nenhuma outra manifestação em relação ao processo infeccioso no abdômen. Ao longo da madrugada ele teve num momento um surto febril, uma ocorrência febril que foi rapidamente superada. O presidente agora pela manhã ouviu de Dona Risoleta, tão logo ela chegou ao apartamento, os votos de uma Feliz Páscoa e retribuiu cumprimentando com a cabeça e apertando as mãos dos médicos e dos enfermeiros. Muito obrigado. Pois bem, né, gente? É sempre o mesmo assunto. Não, tá bem humorado, tá bem, tá feliz, tá falando, tá assinando decretos, né? Ou seja, é muito estranho. Agora, pra gente rir um pouco, dá uma olhada como o povo brasileiro reage aos memes que estão lançando na internet sobre a possibilidade do Lula ter capado o gato desse planeta. Você vai, a gente vai dizer, não, sim, não, mas vocês podem ver que é uma casinha humilde que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Dá uma olhada, ó. Uma notícia muito triste acaba de chegar. Morreu o presidente Lula, e o autor foi preso. A gente vai ouvir agora. Em São Paulo, depois com a família e com todos os brasileiros por essa perda aqui irreparável para eles.
Você terá, claro, todos os detalhes ao longo da programação, a qualquer momento, sem interrupção. Até já. Bom, isso é pra vocês verem a popularidade do Lula como é que tá, né? Viu? O senhorzinho da casinha humilde só faltou soltar foguete ali. Rony, você tá falando por ele? Não. Cada um fala por si, mas eles postaram esse vídeo aqui praticamente comemorando. E quem não tá comemorando nem um pouquinho é o tal do Ivan Barão. Ah, você deve... Mas quem que é esse cara, Rony? Não faço ideia quem que é esse cara. Bom, o Barão é esse cara aqui, ó. Tá vendo nessa foto aqui? Ele é esse de terninho branco ali, com uma bengala e uma camisa vermelha. Foi um dos que subiu a rampa junto com o Lula, representando os PCDs e coisa do tipo, que agora o Lula vai cuidar, né, dos PCDs e blá 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 blá. E o cara apoia o Lula, né? É um dos contratados da Mind aí, influenciador e tal. Acontece que o Lula cortou dinheiro do pessoal do prestação continuada, né? Que foi um avanço, inclusive, com a Michelle Bolsonaro, com o Bolsonaro na época do governo Bolsonaro. E agora a coisa um pouquinho que mudou de figura. Dá uma olhadinha no que ele tá falando agora aqui, ó. Olha só que interessante. Pessoas com deficiência podem sofrer um grande retrocesso nos próximos dias e a gente precisa falar sobre isso. O atual governo federal anunciou um pacote de medidas fiscais para reduzir gastos e nele está incluído alterações no BPC, o benefício de prestação continuada, direito recebido por milhares de pessoas com deficiência e vulnerabilidade econômica. A primeira delas é impor o cadastro biométrico para ter acesso ao direito e a atualização a cada 24 meses. Tá, mas qual a necessidade disso? Só vai servir como uma barreira ainda mais para burocratizar e outra coisa, deficiência é algo permanente. Ninguém vai deixar de ter a cada 2 anos. E sem falar que o plano de medidas fiscais reconhece pessoas com deficiência apenas como aquelas que têm incapacidade para uma vida independente e para o trabalho. Sim, essa foi a expressão usada no documento oficial apresentado pelo governo, o auge do capacitismo. Mas não para por aí, outra alteração bastante cruel foi a mudança do cálculo para ter acesso ao BPC. Incluíram outras rendas sociais na somatória da renda familiar, ou seja, para as pessoas serem beneficiadas ou continuarem tendo direito, elas precisam praticamente estar em situações de miséria, porque nem elas ou as pessoas da sua família poderão trabalhar, e isso fere a dignidade. Pessoas com deficiência não devem pagar a conta disso tudo, não ao PL 4614. Ué, meu irmão, você subiu a rampa com o Lula, dizendo que as coisas iam melhorar, e agora você vai ter que estar tendo que fazer vídeo para explicar aí pros seus influenciáveis, né, que o Lula piorou a situação de todo mundo. O BPC não tá entrando, né? Vai ser cortado de todo mundo, vai ser dificultado o acesso. Muito estranho, né, gente? Muito estranho, mas é bom ver que essa galera que fez campanha pro Lula, pro L, né? Porque na época do Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, o dinheiro tava entrando, as pessoas eram tratadas com mais dignidade. E agora tá acontecendo isso. E se vocês acham que isso já é hipocrisia, agora vou mostrar a maior hipocrisia de todos pra vocês. E não se esqueçam, no final tem uma dica de ouro pra vocês. Olha só. Tá vendo essas bonitas aqui? 3 bonitas e um bonito que diz que é bonito? Então, Manuela Dávila, Jandira Fegali, a deputada Sâmia Bonfim do Cheeseburger lá e o esqueci, Duda Salabert, né, do PDT. Pois é, sabe o que elas têm em comum? Esses partidos aqui votaram contra a castração química, trava-língua, para estuprar. É isso mesmo que vocês entenderam, não vou falar a palavra aqui. Acontece que semana retrasada, até mostrei um vídeo para vocês, que eu estive na Câmara de Deputados, enquanto a gente estava fazendo a votação contra o aborto, né? Então estava lá eu, né, queria proibir a partir de tantas semanas, porque entende-se que a partir daquelas semanas não é mais um feto, sim um bebê, que é melhor fazer um parto do que simplesmente tirar, e foi proibido. E aí elas tentaram invadir a CCJ para proibir a votação. Aí eu postei esse vídeo aqui, ó, vou até mostrar de novo o vídeo para vocês, ó. Defensor de estuprador, você é Eu sou a favor da castração química para estuprador, você quer? Não defendo punição, tortura, né? Tirar o pau do estuprador, cortar, não tem doença. Então quem tá a favor do estuprador? Bom, vocês viram ali que me perseguiram, me chamaram de estupro não sei o quê, falaram não sei o quê. Agora,
Sabe o que essa gente toda tem em comum? Essa gente que tava gritando no meu ouvido aí? Todas votaram contra a castração química para os predadores sexuais. Isso mesmo. Todas votaram contra. Todos os partidos votaram contra. E aí diziam que eu que era o defensor de estuprar. Eu que sou o defensor. Mas aí na hora que elas tiveram a possibilidade de criar uma punição efetiva e verdadeira, tá aí, ó, o resultado. Esse é o nível de hipocrisia da esquerda. Esse é o nível de hipocrisia do governo Lula. Esse é o nível de hipocrisia dessas pessoas. O que nos resta é esperar que as coisas melhorem. E se você quiser que melhore para você, não perde essa oportunidade, porque agora no Natal vai ter uma promoção sensacional. Sensacional mesmo. Você clica aqui embaixo no link, tá? Chama o Rony Gabriel, tá aqui na descrição do vídeo. E também eu deixei fixado nos comentários para você aprender a fazer renda em dólar. O dólar tá disparando. Vocês vão ver, na hora que o Lula sair do hospital, né, se isso acontecer, o dólar vai explodir. Você pode fazer renda em dólar. Você pode começar a ganhar dinheiro em dólar. Teve muita gente que começou como uma renda extra e agora já é a renda principal. Rony, é tigrinho? É joguinho? Não, é trabalho, é um trabalho. Você vai demandar aí 1 hora do dia. A única coisa que você precisa é de um celular ou de um computador e um método copia e cola que você, qualquer pessoa, uma criança pode fazer, qualquer pessoa pode fazer e você vai aprender a fazer renda em dólar. Não perca essa oportunidade, está aqui embaixo no link, clica ali, chama. Gente, é de graça, oportunidade para você aprender a fazer renda em dólar. Você vai ganhar uma aula de graça, E outra, se você não fizer a renda em dólar em 3 meses, a gente devolve todo o seu dinheiro ainda milão, né? Se você não fizer a sua renda em dólar. Então, vale muito a pena. Clica aqui embaixo, vem com a gente e vamos mudar de vida. Forte abraço, até o próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista. Porque ser vaiado por petista é que você está no lado certo.